aqui um artigo publicado agora, chamado, ou com o título, Mais Médicos, Fragmentos sobre a Loucura. Então eu gostaria que realmente nós pudéssemos dar conhecimento disso, transmissão também pela Voz do Brasil, e constasse nos anais da casa o texto do professor Miguel Sruch, que é uma pessoa altamente respeitada e reconhecida por todos nós médicos neste país. Será acatado. Então, agora no grande expediente, deputado Domingos Sávio, PSDB, Minas Gerais. Senhor presidente, colegas parlamentares, essa é uma oportunidade ímpar. Estamos sempre aqui na tribuna, defendendo as nossas ideias, mas, acima de tudo, cumprindo o nosso dever com Minas Gerais e com o Brasil no dia a dia. Mas hoje é um momento especial. É um momento em que temos um tempo mais amplo, conforme prevê o Estatuto, o regimento desta Casa, que é democraticamente distribuído ao longo do ano entre os parlamentares. E eu quero utilizar esse tempo para, em primeiro lugar, prestar contas. Afinal de contas, aqui estamos para representar o nosso povo e temos o dever de ter de maneira clara uma posição de nos dirigir aos cidadãos brasileiros e especialmente aos mineiros a quem represento aqui, prestando conta do nosso trabalho, das nossas lutas. E, naturalmente, fazer também uma análise do cenário atual e as perspectivas do futuro. Essa prestação de contas, para mim, ela me enche de alegria, porque a minha trajetória, que alguns conhecem, mas nem todos, ela justifica, né, a minha alegria de poder me dirigir ao Brasil, porque, tendo estudado em escola pública, do primário até a faculdade, eu cheguei aqui ao parlamento com muitos sonhos. Começaram esses sonhos a se sedimentarem, a se estruturarem, ainda como presidente de diretório acadêmico na UFMG, na Universidade Federal de Minas, e depois na minha luta dentro do sindicalismo, depois como presidente de cooperativa, passando pelos cargos de vereador e presidente da Câmara em Divinópolis, de prefeito de Divinópolis, de deputado estadual pelo meu estado, por Minas Gerais, tendo sido a líder do governador Aécio Neves e ali procurado dar a minha contribuição, mas sempre sonhando em chegar ao parlamento brasileiro, porque não há dúvida, aqui que se debate e aqui que se decidem os grandes temas nacionais. Toda a nossa legislação nacional, ela emana da nossa Constituição, que temos a oportunidade aqui de estar revisitando através de propostas de emenda à Constituição, mas também de toda a legislação infraconstitucional. E esse sonho, ele não acabou, porque eu acredito que muito ainda temos que fazer. Mas ao longo desse tempo, já tive a alegria de aqui chegando, participar logo no primeiro ano das comissões de Agricultura, das comissões de Minas e Energia, de atuar de maneira firme no plenário por ideais que nos trouxeram até aqui, como a regulamentação da emenda 29, que conseguimos estabelecer, dando clareza de quais são os investimentos destinados à saúde, tanto no município, no Estado e na União. Pena que o governo federal, usando a sua base, não permitiu aprovarmos os 10% do governo federal para a saúde. Garantimos os 12% do Estado, os 15% no mínimo dos municípios e vamos continuar lutando até termos completamente definido investimentos seguros para a saúde. Da mesma forma, na área da educação, lutamos pela aprovação do Plano Nacional de Educação. Olhe que chegou aqui no final da legislatura passada. Desde 2011 tenho lutado e fui o primeiro a apresentar uma emenda para que nós tivéssemos 10% do PIB investido em educação. Outros colegas, é claro, de vários partidos, também defendem e defenderam essa bandeira. E que precisamos concluir essa votação o mais breve possível e ter um Plano Nacional de Educação que invista, de fato, na educação no Brasil como um todo, fortalecendo esses pilares para o desenvolvimento de um país. A nossa luta por um Código Florestal adequado, que respeitasse o meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, respeitasse e respeite o produtor rural, esse lutador, esse que alimenta o Brasil e sustenta o equilíbrio da nossa balança comercial. Não é novidade para ninguém que o Brasil, ele, de certa forma, é devedor daqueles que suam a camisa na luta do dia a dia para produzir alimentos, para alimentar a nossa gente, como eu disse, para garantir a âncora verde desse país, e muitas das vezes injustiçado por um país que hoje 85% da população vive nas cidades
E muitas das vezes querem tratar o produtor rural como um bandido, como um criminoso, como alguém que está simplesmente destruindo o meio ambiente. Muito ao contrário. As águas límpidas que ainda restam, das quais a gente pode se curvar na beira de um córrego e encher a própria palma da mão e beber, estão lá nas propriedades rurais que eu conheço. Nós, produtores rurais, temos permanentemente uma luta para preservar as águas, as condições adequadas de produção do solo, a conservação adequada do solo, mas é claro, precisamos de interagir com a natureza para produzir. Ou alguém pensa que é possível alimentar um país sem movimentar a terra, sem tratar a terra, sem fazer com que ela nos dê o sustento e, ao mesmo tempo, nós temos a consciência disso, cuidando dela, para que ela continue sendo a nossa fonte maior de vida. E foi com esse espírito que eu trabalhei dentro da nossa luta para aprovar o nosso Código Florestal, com o espírito de que é possível preservar o meio ambiente e produzir alimentos para o nosso país. E assim continuou a nossa luta, podendo participar também de uma área que é extremamente importante e às vezes esquecida, que é a cultura. É até curioso porque é frequente isso. Eu era deputado estadual, não havia sequer uma comissão permanente de cultura na Assembleia Legislativa. Volto lá atrás, assumi a prefeitura de Divinópolis e não havia uma estrutura no município para cuidar da cultura. Fui eu que criei em Divinópolis a Fundação Municipal de Cultura, que depois se transformou em Secretaria Municipal de Cultura. Fui eu que criei lá em Divinópolis a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. E fui, no âmbito do Estado, lutar pela criação da Comissão Estadual de Cultura e, ao mesmo tempo, pela criação do Fundo Estadual de Cultura, também lei de nossa iniciativa. Chegando aqui à Câmara Federal, me surpreendo. Um país como o nosso, com a diversidade cultural que possui, com a riqueza que possui na sua matriz cultural, não possuía, até o início dessa legislatura, uma comissão de cultura. Era ali um apêndice da Comissão de Educação. Já tínhamos Ministério da Cultura dentro do Executivo, mas o Legislativo não dava a esse setor o tratamento adequado. Fui um dos parlamentares que lutou junto ao presidente da Casa, então o deputado Marco Maia, ao lado da deputada Jandira Fegali e de outros, que compõem conosco a Frente Parlamentar de Defesa da Cultura, para implantarmos, e hoje é realidade, a Comissão de Cultura nesta casa. E, através dela, temos defendido projetos e maior incentivo aos pontos de cultura em todo o Brasil. Nessa mesma linha, o nosso trabalho dentro da Comissão de Minas e Energia, a Comissão de Minas e Energia, que para Minas Gerais é essencial. Lutamos muito e vamos continuar lutando para que o Brasil tenha um código minerário, para que nós possamos, sim, usufruir da riqueza que esse país possui. E é uma ignorância não querer tratar esse assunto. É quase que um desprezo ao Brasil. Quando eu me refiro à mineração, eu me refiro da areia, que é essencial para as construções, para as edificações, ao diamante. E o Brasil é rico em toda a diversidade mineral. Mas, infelizmente, essa riqueza, às vezes, é objeto de especulação de alguns poucos, dos senhores Eiques Batista da vida, que tiram proveito próprio e o Brasil, às vezes, fica só com aquela erosão que se promoveu ao minerar. É preciso que a riqueza da mineração seja compartilhada com todos. É preciso também que se destrave a burocracia, que nós possamos fortalecer o DNPM, criando uma agência reguladora adequada e dar condições para que a burocracia, ao invés de travar, ela faça o acompanhamento, a regulação, a fiscalização e o desenvolvimento da mineração tão necessária para o nosso país. E aí, a maturidade que fui adquirindo aqui nessa casa, embora no primeiro mandato, me possibilitou galgar alguns espaços pela generosidade dos meus colegas de bancada do PSDB. Primeiro, como vice-líder do PSDB. E aí, a oportunidade está na Comissão Mista de Orçamento, a comissão que trata das matérias orçamentárias, que discute o orçamento do país. Exigir um tratamento mais republicano para com deputados da oposição ou da base. Brigar para que as nossas emendas sejam liberadas e trabalhar como um deputado que pulverizou as suas emendas em toda Minas Gerais. Conseguir levar recursos para santas casas, para hospitais filantrópicos, para a paz, para creches, para as prefeituras melhorar a infraestrutura de asfalto, para melhorar estradas vicinais, atender a pequenos produtores rurais com a entrega de tratores, com a entrega de veículos para comunidades terapêuticas e agora para conselhos tutelares.
através de emendas pelas quais briguei para que fossem liberadas, entendendo que emenda não é uma prerrogativa de só quem é da base do governo, e nem tenho eu que mudar as minhas opiniões aqui para garantir que o meu direito de representante do povo seja respeitado. Assim, continuo como coordenador da bancada do PSDB na Comissão de Orçamento. E ali não faço oposição ao país. Aquilo que é necessário, aqueles projetos ligados ao orçamento mesmo. Lembro, inclusive, que no ano passado, o país só teve a aprovação do orçamento, que está aí vigente para este ano, porque nós da oposição tivemos o espírito público, tivemos o cuidado de não fazer oposição ao país. Naquelas circunstâncias, bastava um pedido de observação do regimento da Casa e não haveria mais prazo regimental para se votar orçamento. Os prazos regimentais, por si só, senhor presidente, impediriam o cumprimento de toda uma sequência de fatos que qualquer um deputado, especialmente eu, já conhecedor da matéria, poderíamos obstruir. Não obstruímos. Pelo contrário, fiquei até pela madrugada aqui, na véspera do Natal, debatendo, conseguindo incluir emendas como, por exemplo, para a Universidade Federal de Lavras, para a Universidade Federal de São João del Rei, para o FMG, emenda de bancada, da bancada mineira, emenda para atender os institutos federais tecnológicos, os IFETs, para atender os CEFETs, mas fazendo o trabalho adequado que cabe a um parlamentar. Negociando, sim, negociando o interesse do Brasil, de maneira clara, no plenário, às abertas. É assim que deve ser o debate de um orçamento. É isso que eu trouxe para essa casa, com o sonho de que a gente ainda pode viver um país melhor, mais justo, um país em que nós tenhamos, sim, um governo para todos, e não para um grupo de apadrinhados. E esta luta não vai parar por aí. Nós sabemos que, embora o trabalho de um parlamentar, muitas das vezes seja visto lá na base, lembrando o que foi que veio para a minha cidade. O hospital recebeu uma ajuda, uma emenda, a prefeitura pôde pavimentar alguma rua. Isso é importante. E eu procuro fazer porque o Brasil tem uma distribuição perversa do que arrecada. Eu fui prefeito, já disse aqui, os municípios não ficam com sequer 15% de tudo que se arrecada. O governo federal fica com mais de 65%, quase 70%. Então é preciso que o deputado lute para levar recursos para suas bases. Mas a grande função do parlamento é legislar, é estar presente nas comissões, é estar presente aqui no plenário, e nós procuramos estar no dia a dia, defendendo bandeiras como a que votamos ainda essa semana, da lei para os caminhoneiros, uma lei que eu tive o cuidado de acompanhar ao lado dos meus colegas de partido, que garantisse o direito dos trabalhadores no transporte, mas que não travasse o Brasil, que não virasse uma indústria de multa, que não trouxesse os caminhoneiros ao risco de parar em qualquer canto, sem segurança, e serem assaltados. Uma lei que unisse, não é, a necessidade de segurança nas estradas e, ao mesmo tempo, o respeito a um setor que transporta e que leva para adiante esse país e que, infelizmente, não tem o apoio adequado, haja vista as condições precárias de infraestrutura, não só das estradas, mas as filas nos portos, nos próprios CEASAs, as dificuldades no dia a dia que esses profissionais enfrentam. E continuamos lutando por outras bandeiras, como dos agentes comunitários de saúde, que eu não vou me cansar de defender, que tenham uma remuneração mais adequada, um piso nacional. Senhor presidente, além de legislar, além de representar o município buscando levar emendas, é preciso que o parlamentar tenha a capacidade de fiscalizar, de ser combativo, de analisar o momento histórico que estamos vivendo para ter perspectiva de um futuro melhor. E é nesse sentido, senhor presidente, que eu quero aproveitar esses minutos para fazer uma reflexão com todos os colegas e com o país. Nós vivemos um momento que não dá mais para tapar o sol com a peneira. Unem-se dois cânceres, pode-se dizer assim, duas grandes perversidades, né, dentro da administração pública: a incompetência e a corrupção. É muito difícil dizer o que é pior. A corrupção é mais repugnante, sem dúvida, mas a incompetência, muitas das vezes, lesa de maneira mais dura o país. Os números que hoje o Brasil inteiro acompanham já nos indicam e já nos mostram um cenário ruim. E é ruim para quem? Só para o governo? É ruim só para a presidente Dilma, que está despencando, não só na popularidade, mas na avaliação do seu governo? Não, é ruim para o brasileiro, que já assiste à inflação corroer o seu poder de compra.
E aí, há poucos dias, nós alertávamos para isso e dizia, é a oposição querendo fazer agouro, é a oposição sendo pessimista. São números reais. O cidadão vai ao supermercado e já não compra a mesma coisa, e o seu salário não mudou. E aí a sua capacidade, né, de se sustentar vai ficando comprometida. E junto a isso, o endividamento. É raro você encontrar um cidadão ou uma família que não esteja endividado. O governo que aí está, que herdou-se uma herança bendita, e ainda bem que manteve, pelo menos no início, as bases, os fundamentos do Plano Real da estabilidade econômica, herdou um país organizado com a lei de responsabilidade fiscal, e vem destruindo esses fundamentos. E começa a trazer de volta a inflação. Vira e mexe, dizem, no governo Fernando Henrique houve lá um crescimento da inflação. Houve sim, porque havia um temor de que o PT, ganhando a eleição, iria acabar com os fundamentos do Plano Real. Como manteve-se, e aquele plano, todos testemunharam isso ao longo dos 8 anos do governo Fernando Henrique, era um plano responsável, sério, que não ficava fazendo politicagem com a máquina pública, um plano que o país não pode julgar na lata de lixo, não é? O PT foi se descuidando e agora a inflação volta. O crescimento é um dos piores de toda a América Latina, um crescimento pífio. A realidade é que o Brasil vive mês após mês resultado negativo. Acaba de sair esta semana o resultado do superávit deste primeiro trimestre, o pior durante toda a última década. É um superávit insignificante. Por quê? Porque cresceu em mais de 8,8%, cresceu até bem acima da inflação, do que o crescimento do país, nem se fala, o crescimento do país é 1%. O gasto público cresceu nesse trimestre 8,8%. O gasto público foi de mais de 235 bilhões de reais. O governo gasta mal. E incompetência dói no bolso do cidadão. O governo toma decisões eleitoreiras. A presidente foi para a rede nacional dizer, vou baixar a conta de luz para todo mundo. Nós mesmos aprovamos aqui, mas alertamos. Está fazendo de forma precipitada, sem planejamento, pode comprometer um setor estratégico. O setor elétrico do Brasil já anuncia prejuízos acumulados nos últimos meses de mais de 100 bilhões de reais. É algo que nunca houve na história do Brasil. Um país que precisa de crescer, ele está encolhendo na capacidade de gerar energia. Como é que ele vai crescer depois? Mas do jeito que o governo do PT trabalha, eles não trabalham com a possibilidade sequer de crescer. O país não cresce, o país está desindustrializando, o país tem déficit na balança comercial mês a mês. Importa mais do que exporta. Então, este é o cenário real, dos números reais que estão aí. E é preciso destacar que une-se a este mal, que é o da gestão incompetente, um mal maior, o mal da corrupção. E aí ficam, e hoje mesmo eu já ouvi aqui alguém dizer, a oposição quer prejudicar a imagem da Petrobras. Ora, eu fiz com muita tristeza a seguinte comparação. A Petrobras, e eu que sou médico veterinário, é como um ser, né? É como um ser vivo que está cheio de parasitas. Não importa se humano ou animal, o parasita suga, tira a vida, corrói, compromete a saúde. E virem nos acusar porque nós queremos salvar a Petrobras, queremos tirar dela os parasitas, os sanguessugas, aqueles que estão roubando a Petrobras. E não é apenas a oposição que está dizendo, o Tribunal de Contas está dizendo, a Polícia Federal está dizendo, a imprensa está dizendo, já tem um diretor da Petrobras preso, com informações concretas. A própria presidente da República vem a público e admite que ela, como presidente do Conselho, autorizou a compra de uma refinaria que valia 42 milhões de dólares por mais de 1 bilhão e 200 milhões, e depois diz, olha, eu recebi informações incompletas, juridicamente incorretas, de um diretor chamado Nestor Cerveró. Mas sabe o que a presidente fez? A presidente da República deu um prêmio para ele. Foi ela, e hoje eu soube disso, fazendo eu não vou dizer interrogatório, mas participando de uma audiência pública com a presidente da Petrobras. Eu perguntei à presidente da Petrobras, presidente, quem exonera e quem nomeia os diretores da Petrobras e da BR Distribuidora? Ela disse, o Conselho da Petrobras, o Conselho presidido pela senhora presidente, à época do Conselho, presidente Dilma, hoje presidente da República, ela que disse que o Nestor Cerveró, que fez o mal feito,
deu informação errada, ela o premiou. Depois que a imprensa tornou isso público, ela o demitiu agora, há poucos dias. Mas ela já sabia desde 2008, ela disse que já sabia desde 2008 que estava errado, que o país foi levado a um erro grave. Então, senhor presidente, nós estamos numa mistura de incompetência e de corrupção. O sofrimento é para todos os brasileiros, não é só para a presidente Dilma, que está despencando, não é? É para todos os brasileiros. Agora, a perspectiva disto não é só negativa. Eu, quando fui participar de movimento estudantil, lá no final da década de 70, quando participei, sim, não me arrependo de cada momento da minha vida, em 1980, como estudante da fundação do Partido dos Trabalhadores, eu tinha um sonho, ver esse país melhorar, esse país ser mais decente, combater a corrupção. Participei até 83 e vi que era autoritário demais, que era sectário. Me desfiliei, fui cuidar do cooperativismo, fui cuidar de movimento sindical, fui cuidar de trabalhar ali nas bases. Em 88 fui fundador do PSDB. Tive 2 oportunidades de criar partidos, não me arrependo de nenhuma delas. Mas isso me ajudou a entender melhor como é que funcionam as coisas. Às vezes alguém compartilha com você de um sonho e te trai naquele sonho. E é isso que aconteceu com os trabalhadores desse país. Nós estamos no momento que se comemora, ou que se deveria comemorar, o Dia dos Trabalhadores, neste 1º de maio. Eu testemunhei e fiz parte, quando se criou um partido dizendo que era para os trabalhadores. E hoje a gente assiste governar este país, um grupo que facilita a vida do Soreike Batista emprestando bilhões de reais subsidiados e sacrifica a microempresa que não tem acesso adequado a uma linha de crédito no BNDES. Hoje a gente assiste nesse país uma Petrobras ficar a serviço de um partido político. Ou sou Gabriele, que foi quem a presidia durante todas essas malfadadas operações, como a compra de Passadina, não estava ali a serviço, ou por ser um integrante do PT. É claro que sim, por ser um integrante do PT. Disse isso hoje, inclusive, a presidente Graça Foster. Ela sim tem uma trajetória de profissional ligada à área técnica, ligada à área da Petrobras, com mais de 30 anos ali dentro, e foi para lá para tentar salvar os malfeitos daqueles que se apossaram de uma empresa do povo brasileiro para colocá-la a serviço de um partido. Nós precisamos, isso foi lembrado lá, e já tem dito isso a todos os brasileiros, de estatizar novamente, de entregar para o Brasil novamente a Petrobras. Tirá-la daqueles que acham, porque foram eleitos, passam a ser donos do patrimônio do Brasil. Eu quero sim e continuo sonhando com um Brasil para todos. Eu quero um Brasil, mas que não seja só para aqueles que se apossaram do governo e para os seus apadrinhados. Eu não quero um Brasil para que, se eu for petista de carteirinha, eu tenha cargo garantido e alguma atenção. Se você não é, você é do mal. Existe uma turma do bem e do mal. Não é assim. O Brasil, ele é feito por todos nós. Ele é feito por todos, sem exceção. Do mais humilde, que precisa sim de uma atenção, precisa sim de uma distribuição de renda, como foi criado lá atrás no governo do presidente Fernando Henrique, precisa sim de uma Bolsa Família, mas precisa ser tratado com dignidade, para ter oportunidade de emprego, e não para ficar sendo usado como massa de manobra. Aqueles em quem eu acreditei lá em 1980 condenavam os militares, condenavam os coronéis, que usavam os pobres como massa de manobra, e hoje querem se perpetuar no poder usando o pobre como massa de manobra. O pobre merece e deve ter atenção especial de qualquer governo, mas não para ser explorado eleitoralmente. Deve ter programas para elevá-lo a uma condição de autonomia, de independência, através do emprego, através das condições adequadas de educação. E é esse o país pelo qual eu continuo lutando. E é esse o país que eu tenho esperança de ver. Mas nós estamos em risco, e sério risco, não só pela corrupção e pela inflação. Eu vejo com tristeza o ex-presidente Lula vir dizer que os mensaleiros são coitadinhos e que não aconteceu o mensaleiro. Há pouco tempo ele pedia desculpa ao Brasil. Agora, diante do que já está posto, do julgamento, dos seus comparsas ou companheiros presos, ele vem dizer ao Brasil que não, o Supremo fez um julgamento político. Julgamento político, sendo que pessoas que participaram foram nomeadas, inclusive, por ele. Mas, na sequência, a presidente Dilma. E aí eu não posso deixar de colocar o dedo na ferida. Coloca lá Dias Toffoli, por exemplo. A Constituição diz claramente, notório saber
imoral, ilibada, eu não duvido da moral dele. Mas o notório saber de uma pessoa que não foi sequer aprovado num concurso para juiz e vira ministro do Supremo porque era um advogado do PT. Imagine um partido com mais 4, 8 anos, nomeando todos os futuros membros do Supremo e nomeando com esse pensamento do Lula, de que o Supremo, se julgar contra o meu partido, ele fez julgamento político. O Supremo tem que estar ali na minha mão, tem que estar ali subserviente ao partido. Será que a nossa democracia sobrevive a isso, presidente? Será que sobrevive, meus amigos, seja do PT ou de outros partidos? E eu ajudei a fundar, sim, não me arrependo. Mas acredito que é hora de fazer uma reflexão. Senhor presidente, eu caminho para a conclusão pedindo uso do meu tempo de livre. Para que eu possa... Concedido o tempo pela liderança. Agradeço. E no uso do tempo de livre, eu farei no final da minha reflexão. Iniciei fazendo a minha prestação de contas. Liberar o microfone. Para com todas as cidades, eu não vou ler, e eles compreenderão, porque são mais de 400 municípios dos 863 municípios de Minas Gerais. E hoje, graças a Deus, tenho consciência que a minha obrigação se extrapola as fronteiras de Minas e é para com o Brasil. Por isso, como líder, dedico esses últimos minutos muito mais à reflexão sobre o Brasil. O Brasil está, sim, diante da necessidade de fazer uma reflexão profunda. E, felizmente, eu percebo que o povo brasileiro começa a despertar dessa ilusão de que estava tudo bem, dessa ilusão de que as coisas acontecem dentro do Palácio do Planalto e chega o Lula e diz que não sabe de nada, que acontecem dentro da Petrobras quando a Dilma era presidente do Conselho e continua ocorrendo enquanto ela é presidente, e ela diz que não sabia de nada, que não leu o contrato, e o país vendo a situação se agravar. A segurança pública é assustador. O governo federal tem responsabilidade direta. Há alguns que têm mania de dizer, segurança pública é obrigação do Estado. Essa pessoa não deve ter lido a Constituição. Segurança pública é obrigação desde o cidadão individualmente até, obviamente, a União. A União, os estados e o município. O governo federal aplica 0,8% apenas do que arrecada em segurança pública. A maioria dos crimes e dos criminosos que estão em presídios, mantidos pelos estados, em toda a federação, são pouquíssimos presídios federais, a maioria são criminosos com uma relação direta com o crime federal de tráfico de droga. O presidente Dilma disse no palanque que iria fazer um combate duro à questão do tráfico de droga. Disse que ia colocar 10 aviões não tripulados em todas as fronteiras, haveria um controle. Não investiu nada praticamente nisso. O tráfico de droga aumentou no Brasil. O consumo de drogas pesadas aumentou no Brasil. A destruição da família brasileira piorou. E dá para viver numa condição dessa como se estivesse tudo bem? A situação da saúde, os municípios e os estados aumentaram os investimentos, o governo federal proporcionalmente diminuiu os investimentos na saúde e ainda tenta enganar os brasileiros com um programa que nós apoiamos, mas não para fazer ação eleitoreira. Acabei de receber a notícia que dos últimos 4 mil médicos que chegaram, 25% foi para São Paulo, já numa ação que no mínimo não tem como dissociar com interesses eleitorais. Como é que você pega um estado que é o mais rico do Brasil e destina a maior parte dos médicos para lá de repente? Então, são coisas que saltam os olhos. É preciso que, num momento como este, nós possamos sim ter a coragem de falar aos 4 cantos do Brasil. Chega, é hora da mudança. E eu, quando assumi a condição de líder da minoria, eu disse que já pressentia isso, senhor presidente, que eu iria assumir o papel de líder da minoria, que é isto que o regimento e o estatuto e as leis prevêem para aqueles que estão na oposição, mas que eu tinha a clareza de que eu já estava falando em nome da maioria do povo brasileiro, da maioria que não concorda, da maioria do povo brasileiro que quer mudar. E essa maioria, de maneira muito ampla, 91%, quer a CPI da Petrobras, pela qual eu lutei de maneira firme, e eu posso até usar essa palavra que às vezes não é apropriada, de maneira intransigente, de maneira radical, sim, para que nós façamos as investigações, porque corrupção é algo inaceitável. E eu vou concluir dizendo de uma iniciativa minha, feita agora. Eu protocolei há poucos dias um projeto de lei. Eu acho que nós temos que agir e dar transparência ao Brasil, para quem exerce função pública.
protocolei um projeto de lei de autoria estabelecendo que todo aquele que exerça função pública, do vereador ao presidente da República, que ao assumir a função pública ou que seja ordenador de despesa, ele tenha o seu sigilo bancário, fiscal e patrimonial disponível ao Ministério Público, indiferente de autorização judicial, em qualquer situação que ele esteja sob investigação criminal ou por qualquer improbidade administrativa. Ou seja, nós precisamos, a quem muito é dado poder de representar o povo, e isso é bíblico, a quem muito é dado, também muito será cobrado. Nós temos que ter uma atitude de transparência. Não adianta a gente lutar contra a corrupção e nós vamos desmascarar, não é, aqueles que fizeram os desmandos na Petrobras, como já se desmascarou pelo menos parte dos mensaleiros, mas se nós não tomarmos uma atitude para mudar o comportamento. Quem exerce vida pública tem que ter transparência. Protocolei o projeto de lei e encaminhei também uma autorização minha à Procuradoria-Geral da República para que mesmo antes de ser aprovado esse projeto, que sei que vou ter muita dificuldade de aprovar, o meu sigilo bancário, fiscal e patrimonial esteja permanentemente à disposição do Ministério Público, caso queira promover qualquer investigação sobre a minha vida. Portanto, eu concluo, senhor presidente, dizendo que há esperança sim, mas que temos que combater o bom combate, como já nos dizia São Paulo. Temos que ter disposição para a luta sim, para podermos chegar a ter um Brasil para todos e não para um grupo que eventualmente está no poder. Tenho esperança porque isso está mudando. Não só porque o meu candidato, o pré-candidato do PSDB, Aécio Neves, cresce nas pesquisas. Não só por isso, mas é porque cresce a consciência do povo brasileiro que chegou a hora de mudar. E essa mudança se faz no ambiente democrático pelo qual eu lutei e não me arrependo de ter lutado desde o tempo de estudante. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda no grande expediente, deputado Décio Lima, PT, Santa Catarina. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, inicialmente queria expressar, presidente Ságuas Moraes, a alegria de poder ocupar a tribuna da Câmara dos Deputados no momento que Vossa Excelência nos honra